Olá, galera! Esse vídeo é especialmente para os meus alunos dos nonos anos e eu vou falar com vocês hoje sobre a Era Vargas, assunto que nós iniciamos em sala, mas não conseguimos terminar. Bom, a Era Vargas é a primeira fase do governo do Getúlio Vargas, que vai de 1930 a 1945, durando então 15 anos e sendo um dos governos mais extensos da história da República no Brasil. A coisa mais interessante é que durante todo esse período de Era Vargas, o Getúlio ele não passou por uma eleição direta sequer. Ele sempre deu um jeito de se manter no poder através de diferentes estratégias para não passar pelo processo eleitoral e não correr o risco de perder o seu cargo, certo? Esse longo período aí, ele é dividido em 3 fases para ficar mais fácil da gente entender. O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, beleza? O provisório vai de 1930 até 1934 e ele inicia logo após a chamada Revolução de 30, que a gente estudou, né? Que durante muito tempo se chamou Revolução, mas muitos historiadores não entendem como revolução, e sim como um golpe, porque o Getúlio e outros aliados de alguns estados, Minas Gerais, Paraíba, eles planejaram então tirar os paulistas do poder e, com o apoio do exército, o Washington Luiz, que era o presidente na época, perdeu seu cargo e o Getúlio Vargas entra no lugar, alegando que ficaria provisoriamente no poder. Durante esse período, principalmente no estado de São Paulo, surge um movimento contrário ao Getúlio, que foi chamado de Revolução Constitucionalista. Os paulistas diziam que queriam que o Getúlio aprovasse uma Constituição, queria que tivesse votação para o novo cargo, mas também grande parte da motivação dos paulistas não era só por uma nova Constituição, é porque de fato os paulistas tinham estado durante muitos anos no poder e não queriam perder esse poder, né? Então era mais uma revolta contra o golpe que tinha sido feito pelo Getúlio, certo? Bom, essa Revolução Constitucionalista, ela foi facilmente reprimida, facilmente não, né? Teve guerra, confronto, revolta, morte de algumas pessoas e ela no entanto, foi reprimida pelo Getúlio Vargas. Mesmo sendo reprimida, o Vargas ele procurou fazer algumas coisas que agradassem os paulistas, já que os paulistas ainda eram a elite dominante no Brasil e o Vargas precisava do seu apoio para governar e para se manter no poder. Então ele procurou fazer algumas coisas que haviam sido solicitadas pelos paulistas, entre elas abriu uma assembleia para discutir e para votar uma nova Constituição para o Brasil, que seria a segunda Constituição Republicana. Essa Constituição foi promulgada em 1934 e é aí que começa a segunda fase do governo Vargas, que é o governo constitucional, justamente porque aí já tinha uma Constituição. Essa Constituição foi muito inovadora. Todas aquelas propostas do partido do Getúlio, do grupo dele, de inovar na política, foram colocadas em prática. Por exemplo, o voto passou a ser secreto para inibir práticas de corrupção, de coação para venda de votos, esse tipo de coisa. O voto feminino passou a ser uma realidade para o Brasil inteiro, né, com essa Constituição. Direitos trabalhistas foram garantidos, a criação, inclusive, da Justiça do Trabalho, que iria cuidar dessas questões relacionadas aos direitos trabalhistas, a criação também da Justiça Eleitoral para fiscalizar o processo eleitoral e evitar que as fraudes continuassem existindo no Brasil, ensino primário obrigatório, aí seria até a 3ª série, provavelmente alguns avós, bisavós de vocês devem dizer que estudaram até a 3ª série, isso é bem comum, porque talvez tenham vivido nesse período, né? Antes não existia ensino obrigatório, pouquíssimas pessoas tinham acesso à alfabetização. E o Getúlio, então, ele propiciou com essa Constituição que as pessoas fossem pelo menos alfabetizadas, né? Então, isso é bem interessante. Então, medidas muito populares, certo? Lembrem-se que a gente falou em sala que o Getúlio era considerado um presidente populista. Ele era chamado de pai dos pobres, né? Aquele que atende
os mais necessitados, aquele que olha com carinho para as necessidades do povo, né, que cuida do seu povo e tal. E na verdade, muitas pessoas encararam isso como uma estratégia para que ele se mantesse no poder durante bastante tempo. E isso continua sendo uma estratégia entre vários políticos, né? Essa coisa de paizão do povo e tal, de adotar medidas populares para tentar permanecer no poder, isso continua existindo na nossa política até hoje. Beleza, galera. O governo constitucional, ele vai de 34 a 37. E nesse período surgem dois grupos principais de oposição ao Vargas. Um desses grupos era de extrema direita, que era a União Integralista Brasileira. Não é União, é AIB, a sigla, mas eu esqueci, a Ação Integralista Brasileira, certo? Os integralistas, eles eram de extrema direita e eram totalmente inspirados. A gente tem que lembrar que a gente está bem no período aí do fascismo, do nazismo, da Segunda Guerra, quase chegando, 39 a 45, a Segunda Guerra quase chegando, né? Então, a gente tem os princípios fascistas e nazistas bem presentes lá na Europa. E os integralistas eram super defensores desses princípios. Então, eles meio que tentaram abrasileirar a questão do fascismo que surgiu na Itália. Então, eles criaram um símbolo bem parecido com a suástica do nazismo, só que era um sigma, aquele símbolo matemático, que vocês podem pesquisar aí. Usavam as cores do Brasil, verde e amarelo, valorizavam muito essa questão do patriotismo, né? Patriotismo demais se aproxima bastante dessas correntes autoritárias, a gente tem que tomar cuidado com isso. Usavam uma saudação chamada Anauê, que é uma palavra indígena, né, para se referir, e faziam aquela saudação com o braço esticado, típica dos governos fascistas, né? E esses caras até que não desgostavam tanto do Getúlio, eles gostavam um pouco do Getúlio, mas eles queriam que o Getúlio fosse mais autoritário. E se o Getúlio não fosse autoritário, eles defendiam que tinha que ter um líder que fosse mais autoritário, porque o Brasil precisava de uma mão firme, um pulso firme, para ele seguir em direção ao progresso, de acordo com os integralistas, esses fascistas, tá? Eles também diziam que o interesse da nação tinha que estar acima do interesse individual. Então, se a nação precisasse, por uma questão econômica, para o desenvolvimento tal, tirar a liberdade dos indivíduos e fazer alguma coisa que poderia ser considerado uma ameaça aos direitos desses indivíduos, o Estado poderia fazer isso sim, porque os interesses do Estado estavam acima dos interesses individuais. Então, e eles defendiam a censura aos meios de comunicação, todo esse tipo de coisa, certo? Entre outras coisas. Quem quiser pesquisar mais é interessante, né? E é importante a gente conhecer para não repetir as falhas do passado. Outro movimento que surgiu aí do outro lado do extremo, né? Todos os extremos a gente sabe que são bem complicados. É a extrema esquerda. Surgiu um movimento chamado os aliancistas, Aliança Nacional Libertadora. Era um grupo político liderado pelo Luiz Carlos Prestes, que eu não sei se vocês lembram que eu falei em sala, que ele era o líder dos tenentistas. Ele era um militar e depois da coluna Prestes lá, que eles, né, fizeram no interior do Brasil, ele acabou se aproximando com os ideais socialistas e comunistas e montou esse grupo, certo? E esse grupo, em 1935, em julho de 1935, eles fizeram uma carta criticando Getúlio Vargas, medidas que ele estava tomando e tal, defendendo os direitos dos trabalhadores. Eles defendiam reforma agrária, eles eram bem radicais no sentido pro lado da esquerda. E eles fizeram uma carta criticando Getúlio e depois disso Getúlio levou esse grupo à ilegalidade. Não permitiu mais que esse grupo pudesse continuar existindo. Os integralistas o Getúlio permitiu. E foi aí que esses comunistas, eles planejaram uma revolução no Brasil, que foi chamada de Intentona Comunista.
E vários desses, principalmente militares que eram favoráveis a esse movimento, se organizaram em vários estados brasileiros e começaram a fazer revoltas e tal, pegar em armas. Só que o governo Vargas conseguiu conter todas essas revoltas, mandou prender os envolvidos e agiu com bastante repressão, muitos foram mortos e tudo mais, tá? Eu tenho aqui um livro, o filme, eu recomendei para vocês o filme Olga, que é baseado nesse livro aqui do jornalista Fernando Moraes, meu livro tá meio velhinho, e conta a história da esposa do Luiz Carlos Prestes, que era uma mulher alemã, judia e comunista, que veio para o Brasil ajudar o Luiz Carlos Prestes nesse levante, nessa revolução, e ela foi presa pelo Getúlio Vargas e ela foi mandada pelo Getúlio para a Alemanha nazista. E o Getúlio sabia que na Alemanha nazista, judeus e comunistas eram mortos, eram enviados para os campos de concentração e eram mortos. E ele mandou ela para lá mesmo assim, e ela estava grávida do Luiz Carlos Prestes. Então essa história é bem interessante e o filme também. Quem puder assistir, tem até no YouTube. Beleza. Então, depois que teve essa questão da intentona comunista, essa tentativa de revolta comunista, o Getúlio meio que falou, acho que eu vou me aproveitar dessa situação aí, porque já tá chegando o período de eleições. As eleições estavam marcadas para 1938. E aí o Getúlio falou assim, mas eu não quero, né? Ele deve ter pensado, né, gente? Eu não quero correr o risco de sair do poder. Eu quero continuar o meu projeto de poder e quero continuar governando essa nação. O que eu posso fazer para continuar? Em 1937 foi divulgado um documento que ficou sendo conhecido como Plano Cohen. Esse documento foi noticiado nas rádios na época e tal, e era um plano dos comunistas, né? Mesmo depois do Getúlio ter proibido os comunistas de se associarem, os comunistas eles tinham feito um outro plano chamado Plano Cohen, e nesse documento falava que eles iam tocar o terror no Brasil. Uma das coisas que eles iam fazer é incendiar uma casa por quarteirão na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. E isso foi noticiado em todos os jornais e tal, foi um alvoroço, todo mundo apavorado, com medo desses tais comunistas que estavam com esses planos aqui no Brasil. Aí o Getúlio, o que ele fez? Ele falou, pois é, gente, a gente ia ter eleições em 1938, mas agora, como esses comunistas, eles lançaram esse plano aí, eu vou ter que cancelar tudo e eu vou ter que governar com mão de ferro. Vou ter que governar autoritariamente para livrar o Brasil de todos esses comunistas. E depois, quando a situação, né, se organizar, aí as eleições vão ser abertas novamente. Então, o Getúlio, ele deu um golpe nele mesmo, certo? Como que foi esse golpe nele mesmo? Ele cancelou a Constituição de 1934, que garantia vários direitos para a população. E ele falou assim, essa Constituição agora nós vamos ter que cancelar, decretou estado de sítio, que é quando o poder executivo, né, o governo federal, ele fica com mais poderes do que os outros poderes, né, e como ele cancelou a Constituição, ele cancelou direitos de vários cidadãos. Então, o que ele podia fazer? Podia prender as pessoas aleatoriamente. Isso foi feito também depois, durante a ditadura militar, nós vamos estudar mais pra frente. Podia prender as pessoas sem dar nenhuma satisfação, e muitas pessoas que foram presas foram torturadas, muitas pessoas foram mortas também, né? Ele criou vários mecanismos, órgãos de repressão durante esse período, e o foco era principalmente os comunistas, mas não só, porque depois os próprios integralistas também foram levados a clandestinidade, porque esses grupos eles continuavam existindo, mesmo os comunistas, né? Só que como clandestinos. Então, eram proibidos de existir oficialmente, mas continuavam se organizando. Tanto que os integralistas também tentaram dar um golpe no Getúlio, chamado de intentona integralista. Depois, quem quiser pesquisar mais, é bem interessante, tá? Durante o período do Estado Novo, gente, o Getúlio se tornou um ditador de marca maior. E as principais inspirações dele
dele eram justamente o Mussolini, que era o líder fascista, e o Hitler, que era o líder nazista. Ele claramente não negava que essas eram as inspirações dele, né? Durante seu governo, ele também criou o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que visava fazer principalmente uma autopromoção dele mesmo e do seu governo. Eu acho que eu mostrei para vocês uma imagem de uma cartilha que era distribuída nas escolas primárias, na época que tinha foto do Getúlio com as criancinhas e tal. Então, as crianças aprendiam a ler e escrever olhando a foto e decorando versinhos que exaltavam o presidente. Imagina isso nos dias atuais, não ia ser muito legal, né? Porque um líder político que tá representando o povo, ele não pode usar a estrutura pública, né, a estrutura do Estado, os recursos do Estado para se autopromover, certo? Mas na época o Getúlio fez isso bastante, certo? O trabalhismo, que está na página 68, é uma outra característica do Getúlio, né? Ele tinha muito apoio popular. Apesar de todas essas medidas autoritárias, ele tinha bastante apoio popular, porque ele garantiu não só a criação das leis trabalhistas, mas a criação da CLT, que era a Consolidação das Leis Trabalhistas, um documento onde ficava ali reunido todas as leis trabalhistas, e existia uma justiça do trabalho bastante forte que fazia com que esses direitos não pudessem ser descumpridos, né? Senão eles seriam julgados por essa justiça. Os empregadores que não cumprissem seriam julgados pela justiça do trabalho. Na verdade, isso foi uma estratégia, porque na época existiam muitas greves, né? Alguns até mandaram trabalhos sobre a greve de 1917 e tal. Existiam muitas greves porque as condições de trabalho eram muito ruins. Então, o Getúlio, garantindo esses direitos e controlando também os sindicatos, ele permitia que existisse um sindicato por categoria, e os sindicatos estavam atrelados sempre ao governo. O governo meio que fiscalizava diretamente os sindicatos. Isso era uma estratégia para garantir uma boa convivência entre os trabalhadores, né, a mão de obra, e os donos das empresas, os empresários. E essa boa convivência fazia com que a economia se desenvolvesse. E, de fato, o Brasil se industrializou muito no período do Getúlio Vargas, no governo da era Vargas. Foi uma das coisas que o Getúlio, na área da economia, que ele mais priorizou, tá? O surgimento das indústrias nacionais. Indústrias de base, principalmente siderúrgica, hidrelétrica. Ele criou o Conselho Nacional do Petróleo em 1938, e no ano seguinte foi perfurado pela primeira vez um petróleo produtivo no Brasil, um poço de petróleo produtivo no Brasil, certo? Isso, em 1938, criou uma base para o desenvolvimento da Petrobras, que aconteceu lá na década de 50, pelo Getúlio também, a criação da Petrobras, certo? Então, ele valorizava muito essas riquezas brasileiras e diziam que elas deveriam ser nacionalizadas, diziam que essas riquezas elas tinham que ser extraídas, produzidas e beneficiadas aqui no Brasil e não por empresas estrangeiras, certo? Beleza. O Getúlio, então, como eu falei, ele era fã dos fascistas e do Hitler, do nazista. Só que quando chegou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, o Getúlio ele tinha muito mais interesse, é o que tudo indica, de se associar. Se o Brasil tivesse que se associar na guerra, ele ia se associar com o Eixo, que era o grupo dos alemães, italianos e japoneses, né? Porque eles tinha mais afinidades com esse grupo. Então, tudo indicava que ele ia ser parceiro lá do Hitler na Segunda Guerra. Só que, a princípio, o Hitler, a Alemanha, a Itália não requisitaram a participação do Brasil e nem ofereceram nenhum benefício para os brasileiros. Então, o Getúlio falou, o Brasil não vai entrar na guerra, nem que a vaca tussa ou nem que a cobra fume. Essa era uma expressão utilizada na época. Nem que a cobra fumar, o Brasil vai entrar na guerra. E o Brasil ficou neutro até 1941, quando os Estados Unidos ofereceu para o Brasil dinheiro
e auxílios financeiros para que o Brasil entrasse na guerra ao seu lado. E aí o Brasil entrou na guerra em 1941 ao lado dos Estados Unidos, ganhou uma boa grana e investiu principalmente no desenvolvimento das indústrias siderúrgicas aqui no Brasil. E alguns soldados brasileiros, vários soldados brasileiros conhecidos como pracinhas, carinhosamente como pracinhas, eles foram lutar na Segunda Guerra Mundial, principalmente na Itália, numa operação na Itália, mais para o final da guerra. E aí o símbolo desses pracinhas, deixa eu ver se tem aqui, não tem, era uma cobrinha fumando, porque o Getúlio falou que o Brasil não ia entrar na guerra nem se a cobra fumasse, nem se a vaca tossisse. E eles falam, o Brasil entrou na guerra, então aqui, ó, a cobrinha tá fumando. Então, só que aí, como o Brasil entrou na guerra do lado dos aliados, Estados Unidos, que lutava contra o fascismo, lutava contra os governos autoritários, começou a haver muita oposição, muitas pessoas começaram a falar de dentro do Brasil e também dos outros países a questionar o governo do Getúlio. Como que ele está lutando contra líderes autoritários como Hitler e Mussolini, se ele é um líder autoritário no Brasil? Então começaram a questionar muito as posturas autoritárias do Getúlio e ele mesmo percebeu que não ia dar certo e resolveu fazer uma abertura política, voltar à democracia no Brasil. Anunciou eleições para... Então, galera, o Getúlio anunciou novas eleições e falou, beleza, eu vou sair fora, vou abrir processo eleitoral e tá tudo certo. Só que o Getúlio, ele tinha um apoio popular tão grande, o paizão dos pobres, então a galera criou um movimento chamado queremismo, que na verdade era Queremos Vargas, Eles andavam com cartazes na rua dizendo queremos Getúlio, queremos Vargas, não queremos que ele saia. O Vargas falou, não, galera, eu vou sair, já deu meu tempo, Aquela coisa demagógica. Mas, ao mesmo tempo, ele incentivava também esse movimento meio que por baixo dos panos. E aí, quando chegou as eleições, o Vargas apoiou um candidato chamado Eurico Gaspar Dutra. E o candidato que ele apoiou ganhou com grande maioria dos votos. Só que antes de acontecer as eleições, os militares, parte dos militares dos militares brasileiros, ficou com medo do Vargas não sair e tal, não sabia o que ele ia fazer, então se ele ia dar um outro golpe e tal, então foram lá e tiraram ele do poder e forçaram ele a renunciar. Ele renunciou, as eleições aconteceram, Eurico Gaspar Dutra começou a governar e depois o Vargas voltou de novo. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais pra frente, tá bom? Beijos, até a próxima!